Boa tarde, meninos. Hoje nossa atividade é sobre isometrias. Na aula passada nós fizemos um joguinho trabalhando muito a simetria. Aqui nem todos são simetria, mas a simetria é muito importante. Por isso que eu visei bastante ela na primeira aula, tá bom? Na aula da semana passada. Então a gente pode, as transformações isométricas estão mais presentes no cotidiano do que imaginamos. Vamos estudar alguns tipos de isometria no plano de reflexão, translação e rotação. Então, na natureza nós encontramos, se por um acaso eu colocar uma reta exatamente em cima aqui no meio da borboleta, vocês vão ver que ela é um reflexo do outro lado, né? Então, isso seria uma reflexão. A flor também dá para dividir ela no meio e ser um reflexo. Na arte, nós temos aqui um jarro, né? Então, isso aqui, de certo modo, é uma rotação. A cada espaço vai repetir. E os desenhos dele aqui, também tem uma isometria. Um está espelhado no outro, considerando uma linha transversal. A bailarina aqui é rotação, né? E nas construções, então, a mesma coisa da borboleta, se eu colocar uma régua aqui no meio, eu vejo que tem uma simetria, tá bom? Entre um lado e o outro dessa mesquita aqui, tá bom? Então, aqui embaixo tem essa explicação, Translação. A simetria de translação é uma isometria que provoca o deslocamento de medida determinada com direção ao sentido também determinado. Então, no caso, eu tinha esse trapézio, não é trapézio, acho que é trapézio mesmo. Deu branco, deu tilt aqui. Quadrilátero, na pior das hipóteses, é um quadrilátero. Esse quadrilátero laranja foi transformado nesse outro azul. O que aconteceu? Ele andou 5 unidades para a direita. Então, se você olhar os pontos aqui, todos estão acrescidos de 5 unidades em relação ao eixo X, tá? O Y permanece o mesmo e o X, que é o primeiro, eu acredito que vocês viram isso aqui no 6º ano, eixo das ordenadas e eixo das abscissas. Então, aqui está acrescido de 5 unidades em todos eles. De 7 foi para 12, de 5 foi para 10, de 3 foi para 8, de 3 foi para 8, ok? Isso é a translação, é você puxar ele ou para cima, ou para baixo, ou para direita, ou para esquerda, tanto faz, tá bom? Aqui só tá falando lá que foi 5 unidades, então reflexão. A ideia de reflexão pode ser observada ao olhar seu rosto refletido em um lago ou no espelho. Simetria axial, simetria em relação a uma reta, que é o exemplo que eu usei da régua. Então, eu tenho aqui uma espécie de uma letra E, né? Aqui no meio tem uma reta mais forte, quer dizer que é a reta de reflexão. Então, depois dessa reta, vai ter o espelhamento do desenho que estava lá em cima. Então, o ponto aqui vai ficar, estava a 2 centímetros de distância dessa reta, aqui embaixo também vai ficar 2 centímetros. Aqui estava 4, então embaixo também vai ficar 4, entenderam? Então, vai inverter a figura usando as mesmas distâncias da reta central aqui, É exatamente o que vocês fizeram no joguinho passado, é isso aqui, simetria de reflexão. Eu tenho também simetria central, simetria em relação a um ponto. Então, eu coloquei um pontinho aqui, o ponto O. Esse ponto, ele está nessa diagonal aqui, 2 diagonais de distância. Então, foi para baixo, 2 diagonais. Colocou o ponto C. O C estava aqui, na verdade, e o reflexo dele está em cima. O A, é B, estava nessa aqui. Então, a mesma distância que esse A está do zero, ou da origem, ele também está desse B, que é reflexão.
Então, o ponto a mesma distância que ele está do O, é o que a linha, que a reflexão dele está desse ponto O aqui, que é a nossa referência para fazer a simetria central, tá bom? Então, ele tá simétrico, só que não é simétrico em relação à linha, que fica a mesma figura, igualzinha, só invertida. Ele tá invertido em relação a um ponto. Então, ele não fica espelhadinho, tá bom? Essa é a diferença. Então, esse aqui é um pouco mais difícil de fazer. Tem que medir as distâncias do ponto para ir traçando os pontos e depois ligar as retas. E a nossa última aqui de hoje é a rotação. A rotação é uma isometria em que uma figura é obtida a partir do giro de outra figura ao redor de um ponto fixo, centro de rotação. Nesse caso, o ponto fixo está aqui embaixo, ó. Aí, eu tenho uma seta voltada para cima, fez exatamente a mesma coisa desse aqui, ó. Mediu as distâncias e rotacionou 105 graus e mediu a mesma distância e colocou o ponto. Pegou esse outro ponto aqui, rotacionou 105 graus, colocou ele aqui embaixo, aqui do lado, né? E o lado de cima, pegou ele, mediu aqui em relação a esse ponto, rotacionou aqui 105 graus e colocou ele do lado, tá bom? Então, isso aqui é uma rotação e tá rodando em relação a esse ponto H aqui embaixo, ok? Então, agora vai vir as atividades de vocês. Pessoal, quem puder, facilita muito se vocês conseguirem imprimir a atividade de hoje, porque tem desenhos e é muito complicado eu falar para vocês que não precisa copiar, não precisa fazer os desenhos. Porque como é que vocês vão saber o que estava acontecendo no desenho? Entenderam? Então, precisa sim fazer os desenhos. Precisa, igual no caso, quem for desenhar, precisa desenhar esse tanto de cavalinhos aqui? Não precisa, pode desenhar só um pouco dele. Esse aqui também é a mesma coisa, não precisa desenhar as árvores, os negócios, pode fazer só o desenho da calçada aqui. Esse aqui já dá para fazer igual, né? Que ele tá maior, não tem tantos elementos. A bolsa tem que desenhar, a figura aqui do hexágono tem que desenhar. E na segunda folha já são desenhos mais tranquilos, que é um triângulo e uma letra P, tá bom? Mas tem que desenhar. Dica para quem não vai ter jeito de imprimir e tem que desenhar. Eu coloquei aqui no computador o desenho, se vocês pegarem a folha. Essa folha aqui é um pouco mais fácil porque ela não tem linha, mas vocês conseguem enxergar perfeitamente aqui, ó, o desenho de baixo. Se der um zoom, fica melhor ainda, porque eu falei que não precisa de desenhar aquele tanto, né? Pode dar um zoom e desenhar só uma parte do desenho. Professora, não tem computador, dá para fazer no celular. Tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque se vocês passarem o dedo, vai arrastar o desenho, tá? Mas dá para vocês tranquilamente pegar aqui e fazer o desenho parecido, porque óbvio que não vai ficar exatamente igual, porque esse desenho, ainda mais esse primeiro, tem muito detalhe, tá bom? Mas é uma ideia para quem precisa desenhar e não tem como imprimir, ok? Então, vamos lá, rapidinho eu explico para vocês. Vou tentar ver se consigo fazer um vídeo só hoje. Na número 1, é para vocês falarem qual é a isometria que existe. Então, se vocês observar o cavalinho vermelho, em relação só ao vermelho, ele não está sendo puxado para o lado. Agora, o azul em relação ao vermelho, ele não sofreu um giro. Então, vocês vão escrever qual é a isometria que aparece nessa imagem. O mesmo vocês vão fazer para número 2. Vai falar qual que é a simetria que existe na calçada de Copacabana, que é essa primeira. E qual tipo de simetria existe na calçada de São Paulo, que é a segunda. Número 3, tem o desenho de uma bolsa e fala que ela não é simétrica. Já te garantiu que não é simétrica. E pergunta
o que vocês vão ter que excluir para que ela seja simétrica? As opções tem o zíper, que é esse detalhezinho aqui, a alça lateral e a alça superior. Nas alternativas só tem esses 3 elementos. E vocês vão ver, opa, a alça superior seria essa aqui, né? Esse aqui é o puxador. Essa aqui é a alça lateral, essa é a alça superior e aqui o zíper. Vocês vão ver qual é que vocês têm que excluir para que essa bolsa seja simétrica. Marca o X na opção. Figura número 5 tem um hexágono regular e tá lá. Essa figura tem quantos eixos de simetria? Faltou explicar os eixos de simetria. Eixo de simetria é as posições que você consegue fazer um risco aqui e essa figura ficar exatamente igual dos dois lados. Se eu riscar aqui onde a régua tá marcando, eu tenho um eixo de simetria. Se eu riscar nesse sentido aqui, ó, eu tenho outro eixo de simetria. Se eu vir nesse aqui, eu tenho outro. Então, vocês vão ver quantos eixos de simetria tem essa figura aí, tá bom? E aqui tem as opções também de marcar X. Número 5, tem um triângulo, que é o primeiro aqui, ABO. E tem o segundo, e em todas as figuras esse segundo modifica. A pergunta é, o triângulo à direita é a imagem de ABO por rotação em torno do ponto O, que é esse ponto aqui. Qual que é que aparece uma rotação em torno desse ponto O? Vocês vão marcar a alternativa. Faltou os parênteses aqui, ó. Quem for copiar, coloca o parênteses para marcar o X. Quem for responder direto aqui, pode marcar em cima da letra mesmo, tá bom? E a número 6, circule a imagem, que é a letra em verde, é reflexão da letra em preto. Então, a qual que vocês vão conseguir colocar uma reta no meio e ficar espelhado entre os dois lados, tá bom? Pessoal, nossa atividade hoje é essa. Eu vou estar aplicando prova hoje para os meninos do 6º ano. Não vou conseguir tomar a tabuada de vocês hoje, então a gente vai adiar a tabuada para a semana que vem, terça-feira da semana que vem. E quem já estudou, parabéns, mas quiser dar uma olhadinha essa semana, né, para não esquecer, olha aí a tabuada de novo. Quem não estudou, aproveita a chance e estuda a tabuada. Terça-feira que vem vou fazer vídeo chamada para vocês para tomar a tabuada, ok? Então, no mais, até quinta-feira. Hoje, provavelmente, fique complicado dar o retorno para vocês das atividades assim que vocês me enviarem, porque eu vou estar aplicando prova. Não sei direito o que vai acontecer, que provavelmente a gente não vai poder ficar com o celular, né, aplicando prova. Mas se tiver alguma dúvida, pode me mandar. Assim que eu conseguir, eu respondo para vocês, ok? Então, até quinta-feira.